Talvez para muitos, histórias de super-heróis são ultrapassadas e que não entregam nada de novo. É sempre o herói que salva o dia do vilão, que quer dominar o mundo, e para muitas outras pessoas, esse primeiro grupo não sabe do que está falando, já que as histórias estão cada vez mais se reinventando. Para mim, que nunca fui fã de super-heróis, consigo ver a visão dos dois ângulos e abrir um debate de qual lado pode estar certo, ou melhor, existe um lado certo, ou é necessário que exista um lado certo? E para usar de exemplo no que eu quero falar nesse vídeo, a série de X-Men 97 cai como uma luva. Isso porque a série é uma continuação direta dos eventos da série dos anos 90, mais de 20 anos depois, com o desafio de lidar com diferentes públicos, desde os fãs de longa data, ou os fãs recentes, e as pessoas que não conhecem os mutantes. E fica a pergunta, será que essa série é só mais uma série de super-herói, ou ela traz algum tipo de inovação ou originalidade em sua trama? Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, roteirista e quadrinista independente e hoje vamos fazer uma análise de X-Men 97, da visão de alguém que conhece muito pouco desse universo dos mutantes. Será que a narrativa conseguiu entregar uma história convincente de super-herói? Talvez o maior desafio inicial que a série enfrentou foi a quantidade de diálogos expositivos para fazer com que todos estivessem a par dos acontecimentos passados, que aqui é feito com uma maestria sem igual. Sendo extremamente sucintos e usando muito de elementos visuais. A obra cria uma atmosfera muito realista, uma vez que os mutantes são vistos como um grande preconceito e os humanos comuns agem de maneira extremista em relação àquela raça. Em poucos segundos de tela, já entendemos o peso e a ressonância que o tema perpassam para nós telespectadores. Afinal, os diversos tipos de preconceito que existem é um tema que vivenciamos no mundo real dia após dia. A partir dessa primeira apresentação, já entendemos o quão conflituoso essa série vai ser e quantas tramas ela irá trabalhar. Depois que o ricaço Roberto da Costa é salvo pelos X-Men, ele se posiciona politicamente dentro daquele mundo, enquanto um mutante. E o que me surpreende é que ele tem uma opinião muito comum entre as pessoas que estão nos grupos das minorias. Ele diz que não se entende. Até ontem ele era um humano comum. E agora ele tinha que esconder que era um dos próprios mutantes, até dos próprios pais. E eu não culpo ele, ainda mais com os amigos da paz soltos por aí querendo morte de mutantes. É muito amedrontador ser amaldiçoado com os genes mutantes justo nesse momento. Aos poucos, ele e a Jubileu vão se aproximando e trabalhando uma jornada de autodescoberta, tanto para ela quanto para ele. Enquanto a Jubileu, que já passou por todos os medos e inseguranças do Roberto, tenta convencer ele de que ser mutante é uma parte dele e que ele precisa aceitar isso, ela também passa por uma jornada de autoconhecimento na qual ela descobre que é mais poderosa do que imagina e que precisa parar de se limitar. É hora de agir com responsabilidade e também se posicionar politicamente dentro do mundo como uma pessoa adulta. Enquanto isso acontece com as crianças, a grande problemática dos adultos gira em torno da preocupante situação dos amigos da paz obtendo armamento de sentinelas. A partida do professor Xavier e a chegada do filho do Scott e da Jean. Enquanto Scott quer manter o legado do professor, a Jean acredita que o melhor para os dois seja cuidar de seu filho longe da escola do professor Xavier, educando ele nesse mundo cada dia mais perigoso para mutantes. E tudo só piora com a chegada do Magneto, que é o herdeiro legítimo da fortuna do Xavier, segundo o próprio testamento do Xavier. Pro Scott, é um grave erro do professor Xavier, e pra Jean, uma oportunidade dada pelo professor para que os dois pudessem viver suas vidas tranquilamente. Indo por partes. O primeiro conflito envolvendo os sentinelas é resolvido quando eles leem a mente de um dos cientistas envolvidos na criação do Mão de Mestre, um sentinela capaz de criar sentinelas. Durante esse momento, uma frase muito importante é dita por Bolivar Trask: tolerância é extinção, se referindo ao fato que os humanos não podem tolerar serem deixados para trás na cadeia evolutiva das espécies. Após a desativação do Mão de Mestre, é a vez da ONU ir atrás de julgar os crimes do antigo terrorista Magneto. É claro que, como era de se esperar, uma tensão política tão alta se forma que as pessoas revoltadas fazem protesto contra aquele julgamento, e os mais extremistas tentam atirar no Magneto para retirar seus poderes usando armas de sentinelas. O disparo acaba acertando Tempestade e a deixando incapaz de qualquer coisa. É muito interessante esse momento, pois o Magneto possui uma visão conflitante com a de seu amigo Charles Xavier. Enquanto Xavier acreditava na utopia da coexistência entre humanos e mutantes de forma pacífica, Magneto tomou um lado mais realista, uma vez que os humanos sempre retaliaram os mutantes por eles quererem exercer seus direitos à humanidade, que sempre foram negados. Uma coexistência pacífica parecia distante demais para as duas raças, mesmo agora quando ele tem poder para instaurar uma guerra, não faz. Querendo dar uma chance à utópica visão de seu amigo, Magneto estava tentando mudar como pessoa. Tudo o que ele havia feito no passado foi responder contra os crimes cometidos à sua raça.
que era exatamente o que o Comitê da ONU estava fazendo naquele momento com ele naquele julgamento. Como é trabalhado ao longo de todo o episódio, confiança é necessário para se estabelecer laço com outras pessoas, por que não com outros povos? Durante todo o conflito no julgamento, Logan e Jean acabam correndo para o hospital porque ela está prestes a ter um filho. Outro momento bem importante para o desenvolvimento do Wolverine, mas eu falo sobre ele mais tarde. O que nos segue é uma jornada de autoconhecimento da Aurora, que havia confessado para sua amiga Jean há tão pouco tempo que em seu âmago já havia sonhado com não ter nascido mutante, mas que não consegue conceber essa ideia, já que, se não fosse pelos seus poderes, ela não teria encontrado a sua família. Agora, sem poderes e sem propósito, sem poder contar com sua família, Ororo segue um rumo ao Texas para se reconectar consigo mesma. Por lá ela acaba encontrando e tendo um rolo com o Forge, um mutante que pode criar qualquer tipo de máquina que ele desejar. Até uma máquina que devolva os poderes da Aurora. E assim os dois fazem, sem um sucesso imediato, porque a Aurora estava reprimindo seus próprios poderes. Ou melhor, o seu verdadeiro eu, sua psique. Atraindo até um demônio para atormentá-la que brinca com seus maiores medos e até contra a vida do Forge. Quando a Tempestade finalmente se liberta de seus próprios grilhões, ela urge com imenso poder, selando o demônio, salva o Forge e descobre a maior catástrofe mutante do mundo. O ataque à ilha de Genosha, a Ilha Mutante. Com o pouco que eu já falei aqui, já deu para notar o que fez X-Men 97 ser considerado um sucesso enorme. Eu já devo ter citado em outros vídeos como histórias de super-heróis vem trazendo cada vez mais a violência explícita como uma ferramenta narrativa para compor histórias mais originais dentro de um gênero extremamente popular e saturado por Hollywood. É o caso de, por exemplo, Invencível e The Boys. Porém, X-Men 97 vem por uma vertente mais séria e pé no chão, que é trabalhar as relações interpessoais de seus personagens. Criaram até um meme no Twitter dizendo que a série parecia uma novela, porque a cada episódio era uma notícia tão bombástica que acontecia que parecia uma novela das 9. Trabalhar as relações interpessoais dos personagens em relação ao mundo politicamente definido é muito interessante, ainda mais com o plus dos super-heróis dentro da população de minorias daquele mundo. Cria-se uma mensagem muito poderosa, cativante, que engloba todas as pessoas que assistem, seja com a cena dos Murlocs, que não podem ter direito de viver nem no esgoto, ou seja, na escória da sociedade, ou com a cena do Roberto contando pra mãe que é um mutante, ou com a cena do ataque de Genosha, e tantas outras que transpassam a mensagem de paz entre todas as raças, ou no nosso caso, países, nações, povos, minorias e etc. Com todas as bombas dos episódios até aqui, a que mais me pegou de surpresa foi a história do Scott e da Jean. Ou melhor, com as duas Jeans. Depois que a Tempestade vai pro Texas para se reconectar com seus poderes, simplesmente me brota uma Jean Grey na porta da mansão toda estrupiada, toda acabada. Depois de um teste genético, eles descobrem que a Jean, mãe do Nathan, é um clone da Jean que apareceu ali na mansão. O clone havia sido um plano do Dr. Sinistro que buscava criar um mutante super poderoso com os poderes da Jean Grey e do Ciclope, e provavelmente usá-lo de hospedeiro para os seus planos malignos. O X da questão é que assim que o clone descobre isso, fica a grande pergunta de quando isso aconteceu, e ela começa a ser controlada pelo Sinistro para levar o filho até ele, para que assim ele possa infectar a criança com uma tecnologia super avançada e prosseguir com o plano sombrio dele. Enfim, transformações de Sailor Moon à parte e muita porradaria, a Jean verdadeira usa os seus poderes para acabar com tudo e consertar tudo. Fazer a Jean clone se lembrar que ela também é uma pessoa única e que merece viver. A maior prova disso é o seu filho Nathan. Depois de tudo resolvido, temos o Scott se negando a levar o Nathan para o futuro como uma tentativa de salvar a criança do vírus, já que isso seria semelhante ao abandono que ele sofreu de seu pai na infância, e o nascimento de Madeleine Pryor, o novo nome da clone da Jean, que põe em prática seu plano original de viver uma vida fora da mansão, torcendo que, no futuro, eles consigam salvar o filho dela, o Nathan Summers. Ela até faz uma telepatia no bebê, um momento muito fofo, onde ela fica falando que ele não vai se sentir sozinho, que ele vai saber quem são os pais. Um discurso muito emocionante, by the way. Voltando um pouco nessa história, temos o Logan, que, bem, claramente fica totalmente abalado com a existência de duas Jeans. E, pelo que eu pesquisei sobre a trama dele até o que acontece aqui, é que ele não aceita muito bem essa relação do Scott com a Jean, porque ele era afim dela e, bem, tem uma espécie de triângulo amoroso entre os três ali. E é interessante como a narrativa vai trabalhando os dois pelas beiradas. Primeiro com o Logan acompanhando o parto da crush dele, com aquele leve ciúminho de deixar uma cicatriz na porta. Depois com ele cuidando e se preocupando com a Jean verdadeira e ajudando ela a controlar os poderes, já que o coitado do Scott não sabe como reagir àquela informação. Uma, ele se casou, e a outra é a mãe do filho dele. E o cara ainda tem peito pra bater no peito e dizer assim, eu não vou abandonar minha família.
entendeu? Só porque apareceu outra gente, tipo, muito foda. Até que chegamos no final desse triângulo amoroso, muito chato e desnecessário, com o Logan simplesmente rejeitando, repito, rejeitando uma bela de uma investida da Jean. Foda. Simplesmente foda. Basicamente, ela tá tão confusa e perdida com os pensamentos dela e as memórias que ela não sabe o que são real, o que não é, o que foi implantado, o que não foi, que ela acaba beijando o Logan por impulso. O Logan acaba chegando à conclusão que aquilo não é certo, que o certo é Scott e Jean, e não Logan e Jean. Afinal, a mulher casada com Scott, né? É hora para novos horizontes, seguir em frente e esquecer o passado. Palavras que ele diz pra Jean, mas que servem muito pra ele mesmo. E daqui pra frente, na série, o Wolverine vai atrás disso, com a ajuda do amigo dele, o Morpho. E sinceramente, o tanto que a amizade dos dois parece uma amizade colorida é brincadeira, tá? É brincadeira. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai ser do Wolverine, como que ele vai ser trabalhado daqui pra frente nas próximas temporadas. E meus amigos, chegamos no episódio que é Dedo no Cu e Gritaria, onde temos o fim do segundo ato da história e o início do terceiro ato se encaminhando para o clímax final. Durante todos os episódios até aqui, o clima entre todos os mutantes é de luto. Não que eles estejam de fato de luto pelo Professor Xavier, já que o desgraçado tá vivo, mas no próximo vídeo eu falo sobre isso. E sim, a atmosfera dos episódios que nos vende essa premissa, ainda mais com todo o luto do Magnus que a gente vai acompanhando no decorrer dos episódios. Que acabou de perder um amigo que ele amava muito e que agora precisa continuar seu legado, uma história muito triste. O Magnus agora, ele precisa conquistar não só a simpatia da sua própria raça, como também da raça humana. Seu papel de terrorista agora dava lugar a um diplomata, e a ilha de Genosha, que antes tinha um passado sombrio escravizando mutantes, agora representaria uma nação livre e ideal para os mutantes, contando inclusive com o apoio da ONU e obviamente dos Estados Unidos. Enfim, resumindo as coisas, Magneto é nomeado pelo Comitê de Genosha, que inclusive tem como membro a Madelyne Pryor, a clone da Jean, para representar politicamente a nação mutante. E ele obviamente precisa de uma primeira dama. Podia ser o primeiro cavaleiro, mas né, vamos deixar abaixo, que vai ser nossa queridíssima vampira. A grande trama da vampira é a seguinte: como todo mundo sabe, ela não pode tocar em ninguém ou essa pessoa pode até ir de arrasta pra cima. É o que acontece com a Carol Danvers, a Capitã Marvel ou Miss Marvel desse universo, que teve os poderes sugados permanentemente pela vampira, o que a deixou em coma. Enfim, como ela tem medo dos próprios poderes, o Magneto acaba sendo o único que consegue, entre muitas aspas, tocar a vampira, através de uma proteção magnética extremamente fina que ele faz com seus poderes. É o que tá escrito aqui. Qualquer semelhança com uma camisinha. Enfim, isso acaba trazendo uma certa tensão e um novo triângulo amoroso ali na trama, entre o Gambit, a vampira e o Magneto. De qualquer forma, a vampira aceita a proposta do Magneto de ser representante companheira dele em Genosha, sobre a condição que eles não serão um casal. Gambit 1, Magnus 0, toma! Temos o baile de comemoração pelo início da nação mutante, com uma cena muito foda da vampira e do Magnus dançando. Detalhe pra ela sem as luvas e o Gambit vendo tudo isso sem entender porra nenhuma. Eu nem fiquei puto, imagina, mas assim, a cena é foda. Acho que não comentei também que a vampira meio que namora o Remy, né, que é o Gambit. E do nada, simplesmente do nada, tipo assim, pum, do nada, o Cable aparece do futuro. Olha nos olhos da Madelyne Pryor e um sentinela aparece destruindo tudo. Simples assim. Quando menos se espera, aparece o Mão de Mestre e mais sentinelas, Magneto salvando os Murlocs, Remy e Vampira lutando junto com o Noturno, e todo mundo lutando pela própria vida, e é todo mundo correndo, e que não sei o que, e um cenário apocalíptico, sabe? Tipo, uma coisa assim... O Magneto acaba sendo encurralado pelos sentinelas, Gambit acaba apostando todas as suas fichas num all-in, e os dois são atingidos pelos raios dos sentinelas. Gambit acaba se sacrificando para deter o Mão de Mestre e o Magneto se sacrifica pelos Murlocs. É um cenário de pós-guerra, um cenário apocalíptico, intolerante de total extinção. Com tudo explicado, vamos à resposta da pergunta do começo desse vídeo. Histórias de super-heróis estão saturadas mesmo? E muito mais do mesmo? E a resposta é um sim com S bem grande, bem grandão assim, seguido de um gigantesco porém. As narrativas desse gênero já exploraram tudo que se pode imaginar, desde viagens no tempo até mundos alternativos, poderes complexos e todo tipo de exageros, e estapafúrdios que existem na face da Terra. Porém, dizer que ainda não estão buscando se reinventar é uma mentira deslavada, e X-Men 97 é um grande exemplo nesse bolo de filmes e séries de super-heróis por aí.
Além de trabalhar os personagens de modo tridimensional, que tem se tornado tendência nos últimos anos em diversas produções, tem um mundo tão bem polido e politicamente desenvolvido que muitas histórias do gênero choram pra ter. Trazendo temas pertinentes à época em que se passa a história, como por exemplo, racismo, que nos Estados Unidos a questão de segregação é tensa até hoje, a AIDS e outras doenças sexuais que tiveram um boom nos anos 80 e anos 90, representadas na personagem vampira, e trazendo temas pertinentes hoje em dia, como por exemplo, a luta de minorias, feminismo, os PCDs, LGBTs, pessoas negras e indígenas. Gente, o que é isso? Do nada um gato? Que foi? Vocês pegaram isso? Meu Deus! Esse vídeo ele acabou ficando um pouco muito grande, né? Um pouco não, ficou muito grande. E eu nem terminei a análise de X-Men 97. Então assim, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, essa análise em duas partes. Essa vai ser de agora e vai sair um outro vídeo em breve contando sobre a segunda parte. Por isso, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, não esquece de comentar o que você achou dessa análise. E na próxima parte da análise eu vou comentar sobre a volta do Xavier, as consequências do ataque a Genosha, quem fez o ataque a Genosha, obviamente, e claro, como a narrativa se comportou durante esses episódios. Eu já vou dando spoiler que a segunda parte de X-Men 97 não me agradou tanto, mas talvez seja porque caiu no clichê do gênero, né? Tipo, enfim, é a história de super-herói, esperava o quê? Né? Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu e falou!